Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou mostrando uma casa feita para um terreno de 7 por 20, tá? A gente vai mostrar aqui primeiro o 3D e depois a gente vai entrar aqui e mostrar a planta baixa para vocês olharem e analisarem direitinho, tá? Essa casa aqui, ela é de um cliente que está resolvendo construir em Parnaíba e ele está querendo ele comprou esse terreno, essa aquisição, né, de terreno de 7 de frente e 20 de fundo. Normalmente, é um terreno com certa complexidade, porque a gente, pelo programa de necessidade que ele queria, 3 quartos em um suíte, né, a gente acaba tendo alguns desafios, né? Tipo, esses quartos eles não vão ficar 100% como deveriam ser, confortáveis, como se fosse só apenas 2 quartos e uma suíte, sendo um desses quartos uma suíte, tá? Então, assim, a gente já tem que trabalhar com essa ideia de que um quarto dele vai ser menor, que vai caber uma cama de solteiro, que talvez seja só para escritório, ou então para alguma emergência, tipo, dê para colocar ali um colchonete, uma cama para atender uma visita inesperada, tal, caso ele não queira usar o outro quarto, ou o outro quarto esteja sendo ocupado por alguém da família. Então, sem enrolação, vamos para o projeto. Aqui a fachada é bem simples, tá? A gente não pensou numa fachada muito elaborada, desejo do cliente, não queria uma fachada muito elaborada, fachada de muro, tá? Ele queria a parte de dentro, sim, mais ok, mais trabalhado. Então essa parte a gente só colocou pilarete aqui, uma marquise mais grossa, nessa marquise a gente colocou uma iluminação, vai ficar aqui, tá? E outra coisa é a questão dos perfis pretos aqui, tá? Então foi aprovada essa fachada e a gente pôde seguir com o projeto. Aqui é um portão que dá acesso a uma garagem para um carro e aqui a gente colocou realmente apenas uma laje impermeabilizada, tá? Justamente porque se a gente fosse colocar cobertura, essa parte teria que subir mais e eu não queria, não ia ficar legal, porque a gente já tem essa área sacando. Então se botasse isso aqui muito próximo, não ia ficar legal. Na parte da garagem, a gente já sai para a esquerda para a sala, acesso à sala, para a direita a gente já tem acesso aqui à área de serviço e tem acesso aqui também à cozinha, tá? Cozinha é por essa porta aqui de correr, tá bom? Aqui, por enquanto, ele optou por deixar aberto, porém eu acho que ele vai colocar um grade, alguma coisa para vedar. E para não deixar isso 100% vedado, a gente colocou aqui cobogozinhos amarelos com esse desenho aqui, bem legal, tá? Olhando para a esquerda, nessa parte da frente, nós temos uma área de concreto, e essa área aqui, onde vai ser a futura área de serviço, área de gourmet dele, tá? Então aqui vai ficar uma área gourmet, e aqui a gente vai ver o tipo de cobertura, acredito que pergolado, para que ele consiga colocar uma areazinha gourmet aqui. Nessa área da frente a gente tem um canteiro, né? Esse canteirinho só para colocar algumas plantas e tal. E na parte da fachada de dentro da casa a gente colocou um paredão com pedra, tá? Com pedra encasquetada, que é esse formato aqui meio que não tem uma uniformidade, é meio que encaixado. E para fazer essa moldura, né, a gente colocou como se fosse um perfil aqui de concreto arrodeando. Tá? Esse aqui funciona como uma pingadeira, né, e esse aqui é realmente para dar um volumezinho. Se for colocar só a pedra, acho que ia ficar muito simples, né? Mas esses pequenos detalhes já deixa a fachada mais bonita, né? Um pequeno detalhe, esse aqui, um pequeno detalhe que deixou ela mais bonitinha. Outro pequeno detalhe que a gente também optou foi para fazer como se fosse esse desenho aqui na fachada, tá? Como se fosse esse detalhezinho aqui, né? Como se a gente colocasse uma moldura que fizesse esse desenho. E aí esse desenho, ele deixa a fachada um pouco diferente, né, da convencional. A gente fez tanto aqui na parte da garagem, como aqui na parte da casa, né? Eu gostei bastante, né? E logo na fachada a gente tem aqui uma, uma janela, né? Uma janela de 2,80 maior, né? Que a gente colocou essa cobertura justamente para não ter que subir muito. E como a sala dele é um pé direito duplo, né? Combinou, né? Trouxe bem essa pegada para a gente conseguir elaborar aqui uma iluminação legal, uma ventilação legal, tá? Isso aqui a gente vai colocar ela pivotante, então ela vai abrir assim, né? E aí vai conseguir direcionar ventilação para dentro, tá? O vento abundante desta casa vem dessa região aqui. Então, assim que ele entra por aqui, ele já vai circular pela casa, tá? Agora, passando brevemente pelas laterais, para depois a gente ir para casa, né? A gente tem a janela da cozinha aqui, a gente tem a janela de um dos quartos, a gente tem a janela do segundo quarto e a gente tem a janela do banheiro da suíte, né? Que vai ficar ao fundo. E essa aqui é a janela da suíte. Sempre nos projetos busco fazer aqui no fundo uma área verde, né? Para não ficar só uma pequena área verde aqui na parte da frente, tá?
Então eu fiz aqui uma areazinha verde, caso ele queira abrir uma porta aqui no futuro para ter acesso, se ele não colocar nenhum móvel, ele pode criar um espaçozinho para ele aqui. Tá? Mas aqui a gente tem que seguir o recuo da prefeitura, isso é uma coisa que ele vai fazer depois. A telha que a gente usou foi a telha metálica com inclinação de 10%, justamente para a gente não subir muito essa fachada, porém um dos lados a gente coloca mais alto para a gente ter margem aqui para colocar rufo, subir, caso precise subir e tal. Por exemplo, aqui, ó, é pé direito duplo, então a laje que ele quis ficou mais alta, pelo menos nessa altura. Para a calha ter por onde fugir, né, que a gente vai colocar um cano de água aqui, ela não pode ficar muito encostada, então esse cano ele tem que ter esse movimento, né, ele tem que ter como a gente fazer isso. Então, tendo como a gente curvar ele para levar para o nosso dreno, ele dá certo. Então, a calha aqui com os rufozinhos de concreto aqui, dando essa construção. Aqui na parte da caixa d'água, ficou mais centralizada para atender tanto o banheiro do fundo, o banheiro do meio e cozinha. A gente conseguiu colocar, na verdade, optou por colocar uma laje para cobrir essa caixa d'água. Mas assim que você tira, tem um espaço bacana e o melhor, o acesso da caixa d'água vai ser por aqui por fora. Vou colocar aqui o acesso por aqui. Então a pessoa entra na casa, entra por aqui, ó, pelo acesso da área de serviço, e aí sim ela vai e tem acesso à caixa d'água para não precisar ficar entrando em casa e tal. Nem toda casa a gente consegue fazer isso, mas aqui a gente consegue, aqui a gente vai conseguir, a gente opta por fazer porque é um conforto a mais, tá? Para que a pessoa estranha ficar invadindo a sua casa, sendo que você às vezes não está preparado para receber, enfim, tá? Outro ponto é a questão das fitas de LED na fachada que sumiram. Eu vou colocar bem aqui. Não, vou botar aqui. Vou botar investimento. Tirar o investimento. Vou botar a luminária. Tá aqui, ó. Luminária. Tá aí. Aqui a gente tem alguns pontos que estão voando. Vou baixar eles aqui. A gente colocou. Eu vou mostrar melhor na planta de iluminação que a gente entrega, tá? Aqui, ó. Para iluminar a fachada. E arandelas, tá? O melhor tipo de iluminação para essas áreas externas aqui são as arandelas. Essas aqui elas estão a 2,50, que eles estão pegando o padrão da parte de dentro. Mas não é para ser 2,50. Eu gosto de colocar uma arandela a 1,80 ou 1,60, dependendo aí da situação. Então, elas ficam, porque são de dois faixas, então ela vai iluminar em cima e iluminar embaixo. Tá? Isso é bom. É a fita de LED aqui, em dois pontos, aqui e aqui, e tem uma aqui também, ó. Pronto. Ó, as arandelas laterais, todas com 2,50, mas elas ficam. Vou ter que corrigir isso aqui, botar 2,60, que faz uma iluminação bem legalzinha. Eu comecei a passar a colocar só na parte da casa, né? Porque já é o suficiente para iluminar, antes eu botava no muro e na casa. Agora eu boto no muro só quando é muito afastado, que tipo uma casa de 20 por 20, uma casa de 20 por 30, aí eu coloco bem afastado. Mas a gente pode até puxar os pontos pelo muro, enfim. Eu não gosto porque é um custo a mais, né? Aqui na casa já resolve, então tá tranquilo. Agora a gente vai entrar aqui na casa, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar em planta. Mostrei em planta baixa, a gente conseguir visualizar. Então a gente tem a garagem aqui de 20,23 metros quadrados, uma garagem para um carro bacana, bem confortável. Tá? A gente tem a área de serviço, essa área de serviço está nessa dimensão porque eu considerei ela até o final, aí ainda deixei um trechinho aqui de fora, então assim, a área de serviço mesmo é só até a parte que está estracejada aqui, que é a área coberta dela. A gente colocou a área coberta dela, não quer dizer que a área de serviço externa que a gente vai deixar aberta. Então ela fica aqui com a laje com a borda, caso tenha chuva, a pessoa ainda consiga usar. E a gente colocou, você pode usar, né? Caso dependa do cliente, aqui atrás, tá? Para estender roupa, porque o sol do oeste ele tá nessa parte aqui. Então a gente consegue ter um sol aqui bacana para estender roupa. Aí vai depender muito, né, do uso do dia a dia, claro, né? A gente tem uma sala de estar, a gente tem uma sala de estar de 7,81, claro, contando aqui esse hall de entrada, que não deveria contar, mas eu já contabilizo porque faz parte da sala, né? Assim, acredito eu que boa parte do tempo, como eles não gostam de receber muita gente, essa porta ela pode ficar fechada, ou ela até mesmo aberta, não tem problema nenhum. Com esse sofazinho aqui de 2,10, tá? Um sofá confortável, dá até 3 pessoas, aqui eu botei de 2 mesmo, que são só o casal, e aí dá certo de colocar e ficar confortável, tá? E o bom disso é que a pessoa entra aqui na sala, a gente tem esse fluxo aqui, né? A pessoa não vai pisar entrar na sala de fato para atrapalhar um filminho, né?
ela vai fazer esse tipo de fluxo. Aí a gente tem esse acesso livre aqui. Ou seja, a sala não, quem está na sala não vai se sentir incomodado, que alguém passou na frente do filme, ou tropeçou nos cabos do PS5, enfim, tá? Acessando a sala de jantar, a gente já tem acesso à cozinha, essa cozinha integrada. Isso foi um pedido do cliente, né? Hoje estou estudando coisas sobre cozinhas integradas e eu acredito que não sejam ótimas soluções, como a maioria das pessoas acham, né? Posso explicar isso em outro vídeo, mas nesse vídeo a gente integrou e aí facilita aqui. A cozinha ela tem uma bancada em U, com a pia, fogão e geladeira funcionando como um triângulo aqui. Esse triângulo, ele é um triângulo de funcionalidade, que a gente costuma dizer. Tá? Esse triângulo de funcionalidade, ele é ótimo para no dia a dia. As pessoas que estão usando a cozinha, realmente que usam a cozinha, né? Eles conseguirem ter a melhor funcionalidade possível. Então aqui pega da geladeira, bota na bancada, vai lavar alguma coisa e joga aqui no fogão. Fogão, gente, sempre é interessante, tá? Ele tá com uma... Vou botar aqui o layout rapidinho. Ele tá com uma lateral de no mínimo 30, né? Então aqui tem 38. E aqui do outro lado a gente tem até o final, mas vamos botar aqui, ó, mais ou menos 31. Se eu quiser centralizar ali um pouquinho mais para a gente pegar essas duas bordas, ficaria legal, tá? A bancada de granito verde Ubatuba e essa parte aqui é uma parte mais alta que serve para colocar os pratinhos, mesinhas e tal. Isso aqui é como se fosse aquela divisóriazinha, né? Aquela bancada divisória que a gente usa para comer, botar uma refeição rápida. A cozinha ficou bem legal. Ficou bem espaçosa também. E nessa área aqui não é pé direito duplo, tá? Onde eu tô passando aqui o... Não é pé direito duplo. Daqui pra cima... Cadê? Ó, daqui pra cima ela não é pé direito duplo, porque eu prefiro que a cozinha mais baixa ela tenha um conforto melhor, as pessoas se sintam bem, né? Que a gente colocar aquela cozinha com pé direito duplo, problema no armário, a gente bota o armário aqui, e aí tem um vãozão enorme em cima que não tem uso nenhum. Então a gente diminui essa cozinha para deixar ela mais confortável e a gente conseguir colar o armário em cima do forro, né, na parte de baixo do forro, que aí não vai juntar poeira nem nada disso. E também a questão da iluminação, né, porque como a cozinha ela precisa ter uma iluminação mais forte, né, de atenção, a gente não pode deixar isso aqui muito alto. Até pode, mas não é recomendado, entendeu? Aí entrando aqui a gente tem acesso ao corredor, que dá acesso ao banheiro, quarto 1, quarto 2, banheiro da suíte e suíte, tá? Esse é o layout básico aqui. Outra coisa que é interessante nesse projeto Jardim de Inverno, você tem um terreno pequeno, a gente vai encostar ele em um dos lados, encostar ele na parede, no caso a gente encostou nesse muro aqui. Claro, esse muro é dele, né? Vai ter outro muro aqui por fora. Normalmente a gente duplica esse muro aqui. Vamos dizer que seu vizinho construiu, a gente coloca um outro muro. Recomendações. Porém, você pode conversar com seu vizinho e dizer para ele que não, eu não quero fazer o muro, vamos dividir esse muro, aí fica a seu critério. Mas a gente sempre recomenda duplicar o muro, tá? Então aqui duplicou o muro, então esse muro está dentro do terreno. Ah, eu quero ganhar 15 centímetros, não vale a pena. Dor de cabeça, se seu vizinho for chato, não vale a pena. Então duplicou o muro, aí a gente tem essa parte encostada, não tem forma nenhuma da gente conseguir ventilação. Então o que a gente faz? Soluções para isso, jardim de inverno. O jardim de inverno, no mínimo de 2, ele já funciona como alguma coisa, tá? Porque ele funciona como alguma coisa. Botar muito pequeno, ele só vai entrar ventilação. Então aqui, acredito que já serve com uma ventilação. Se botar muito pequeno, ele só vai entrar como iluminação, tá? Então só iluminação, às vezes é bom, às vezes é ruim. Nesse caso, como ele é um pouquinho maior, a gente vai ter a ventilação do banheiro. Então, o jardim de inverno com saída de janela, ele tem essa função de ventilação. Então, o banheiro ele não vai ficar abafado. A gente colocou uma saída de ar. É uma solução muito boa para esses terrenos estreitos que estão vindo, tá? Então, isso aqui pode considerar se sua casa for pequena, beleza? Porque casas pequenas, casas estreitas, né, terrenos estreitos, eles têm esse desafio de ventilação e iluminação de todos os cômodos. Beleza? Então aqui, na norma, a gente pode encostar de um lado, só que o outro lado tem que ter 1,50. Então esse aqui tem 1,50. Daqui até aqui tem 1,50. Para ter janela. Para não ter janela, eu posso botar 70. Só que aí a gente vai ter que pensar no projeto, com recorte. E eu não gosto disso. Recorte é quando a gente puxa essa parede e fica essa quina aqui. Não gosto. Então a solução do jardim de inverno para cá foi muito boa. Pronto, perfeito. Ventilação do banheiro roda e a iluminação dele também.
e é uma área barata, né? Porque você só vai abrir um buraco na sua casa. Você pode colocar vidro, né? Pode colocar cobogó, pode colocar vários outros elementos que deixem esse jardim mais visível, se for a sua intenção. Questão da suíte ao fundo, a gente juntou aqui com o banheiro, né? Então a suíte é o ambiente mais confortável da casa. Esse layout aqui é uma das opções de layout que a gente tem, porque eu não gosto de realmente colocar a cama próxima aqui de frente para a porta, né? Nesse caso aqui eu coloquei porque vai ser um layout que vai ser mudado provavelmente, mas a gente facilmente consegue inverter isso aqui, colocar um armário para cá, enfim. Esse quarto eu não recomendo, ele tá um quarto muito pequeno, mas foi a solução que a gente deu, né? Se eu não me engano, ele tá 2,5 por 4. Deixa eu ver aqui. Não, 3,80 por 2 e quanto? 2,33, muito pequeno, não recomendo, só se for cama de solteiro. Aí dá certo. Tipo esse aqui tá muito pequeno, mas é para um quarto de solteiro, então deu super certo aqui, tá bom? E é isso. Essa é a planta que eu queria mostrar dessa casa, tá? A casa MS a gente fez aí. E ela é uma casa que serve, funciona para um terreno de 7 por 20. Se você quiser, planeja ter 3 quartos. O ideal, realmente, nesses terrenos é você fazer projeto personalizado, que a gente conversa com você sobre isso. Porém, tem casos e casos, né? Tem casos que você vai comprar um projeto pronto não, uma casa pronta, e aí você vai ter que fazer pequenas reformas. E talvez seguindo esse modelo aqui, você consiga ter alguma ideia do que fazer, do que ajustar na sua casa, que já é pronto assim, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de seguir o canal. A gente está tentando aí botar toda semana aí uma casa diferente para apresentar para vocês, fora algumas curiosidades nos shorts, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!